Então vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Estaremos lendo até o versículo 20. Nos diz assim a palavra de Deus: Veio ainda a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos e a terra seria assolada. Ou, se eu fizer vir a espada sobre essa terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas, só eles seriam salvos. Ou, se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Eu compartilho com vocês uma palavra que eu nunca preguei em lugar algum, nunca preguei nesse texto, nem em nossa igreja, nem em qualquer outro lugar. Esta é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração por esses dias, uma palavra muito forte, uma palavra muito urgente, porque nós estamos diante de algo semelhante ao que o Senhor está nos alertando aqui em relação à nossa nação, em relação ao Brasil. Existem princípios universais estabelecidos por Deus. Por exemplo, nós sabemos que tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele ceifará ou colherá. Nós sabemos que todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. São princípios espirituais a nível universal. E aqui em Ezequiel capítulo 14, a partir do versículo 12, nós encontramos mais um princípio estabelecido por Deus. Porque o Senhor declara aqui: quando uma terra pecar contra mim. Ele não disse quando Israel pecar contra mim. Ele disse quando uma terra, ou seja, qualquer terra, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, não são pequenas, mas grandes transgressões, pecados abomináveis, o Senhor então determina que esta terra, que assim proceder, será punida. E se o Senhor está dizendo que qualquer terra que proceder desta maneira será punida,
por ele, qualquer terra, isto inclui também o Brasil. E será que o Brasil tem cometido grandes transgressões contra o Senhor? Porque se o Brasil tem cometido grandes transgressões contra o Senhor, e Deus é fiel à sua palavra, a sua palavra tem que se cumprir. O Brasil precisará ser castigado, se ele tem cometido grandes transgressões contra Deus. E que grandes transgressões são essas? Eu encontro na palavra do Senhor pelo menos 3 grandes transgressões. A primeira delas, a adoração a outros deuses, que não são o verdadeiro Deus, o único Deus. E nós sabemos muito bem que o Brasil é um dos países mais idólatras do mundo. A idolatria aqui é encontrada em todas as cidades dessa nação. E como se não bastasse a idolatria de imagens, nós sabemos também que há idolatria a homens, idolatria a cantores, e no meio gospel, no meio evangélico, idolatria até a pastores, pregadores, coisas estas que aborrecem a Deus. Nós sabemos também que algo que é uma grande transgressão é quando a palavra de Deus é distorcida, quando se perverte especialmente o santo evangelho. Isso é tão grave que Paulo, escrevendo aos Gálatas, declarou que maldito seja aquele que muda o evangelho, que prega outro evangelho, que engana as pessoas, distorcendo a palavra de Deus. E de fato isto tem acontecido no Brasil, e tem se tornado cada vez mais comum. Ontem eu fazia compras com minha esposa à noite no mercado, e estava numa rádio evangélica, e uma das músicas que tocou, eu achei uma abominação a Deus, uma música exaltando o homem, como se Deus fosse o servo, e o homem fosse Deus, como se ele tivesse que fazer a nossa vontade, e mais, tivesse a obrigação de fazê-lo. E nós temos visto este falso evangelho sendo pregado em muitas igrejas desse país, a ponto de que se tornou praticamente a normalidade. E nós, que ainda pregamos um evangelho de renúncia, de arrependimento de pecados, de santificação, nós é que estamos sendo vistos como os errados da história, quando na realidade nós estamos sendo fiéis à palavra de Deus. Amém. Este é o verdadeiro evangelho. No entanto, o evangelho tem sido pervertido. Isso é uma grave transgressão, porque se a palavra de Deus é a esperança do mundo, e esta palavra já não é mais pregada com integridade, que esperança há para esse mundo? Nenhuma. Então não há outra forma de Deus agir a não ser castigando essas pessoas para que se arrependam e retornem à palavra. Aleluia. E finalmente nós temos também uma grande transgressão que é mencionada na epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, onde ele declara o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por estas coisas, que coisas? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Começa com prostituição. Aliás, em várias listagens de Paulo acerca do pecado, a prostituição está lá no início. E por que isso? Porque Paulo explica aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 18: fujam da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus,
e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A prostituição, a impureza, é um pecado grave, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E pasmem aqueles que não sabem disso. O Brasil é o campeão mundial em prostituição, campeão mundial em promiscuidade pela internet. Há turismo sexual nesse país. Metade dos que se dizem evangélicos acessam pornografia pela internet com regularidade. Dentre os jovens, mais de 80% deles fazem isso. Mais de 80%. Foi feita uma pesquisa anônima, onde os jovens respondiam se eles acessavam ou não sites pornográficos. Mais de 80%. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o campeão mundial de acesso à prostituição pela internet. Dentre todos os países do mundo, o Brasil está em primeiro lugar. Ou seja, dentre as pessoas deste país que acessam a internet, 57%, se não me falha a memória, acessam, mais da metade dos que acessam a internet nesse país, acessam pornografia com regularidade. Regularidade significa, ou é todo dia, ou é dia sim, dia não. Regularidade. Ontem mesmo eu recebi uma pergunta no Ask, que é um site de perguntas, não sei quem é, pergunta anônima, mas é cristão, dizendo que tinha começado a acessar pornografia como uma curiosidade na adolescência. E depois a coisa foi ficando séria a ponto de se tornar um vício, e essa pessoa disse que está baixando filmes pornográficos todos os dias, de 5 a 8 vídeos por dia, e que ele está preso a esse pecado e não sabe como se libertar. Sabe por que ele está preso? Porque há demônios aprisionando este jovem. Se é que é um jovem, deve ser, porque ele falou que foi na adolescência que começou. Nós não podemos ignorar a gravidade do pecado. O pecado é tão grave que quando ele se torna algo comum numa nação, numa terra, o Senhor precisa trazer o castigo, a punição. E o nosso país está à beira de passar por uma tragédia inigualável que jamais aconteceu em nosso país. Servos e servas do Senhor, não é deste ano, também não é do ano passado, já há pelo menos 2 anos atrás, tem alertado a nação brasileira que esta nação sofrerá o castigo do Senhor. Esta nação tem se esquecido de Deus, e aqueles que deveriam pregar o evangelho estão pregando um outro evangelho, e por conta disso, aqueles que deveriam se santificar continuam na imundície, e o castigo de Deus precisa e virá sobre esta nação. Ele precisa vir e virá. Agora, talvez você diga, mas pastor, se nós jejuarmos e clamarmos, será que o Senhor não terá misericórdia? Eu vou dizer para você, nós já fizemos isso. Fizemos um jejum de 40 dias na nossa igreja, quando o Senhor nos trouxe essa revelação. Em outubro do ano passado começamos, terminamos em dezembro. E a resposta de Deus foi que Ele vai castigar a nação. E o Senhor aqui nesse texto que eu li me mostra que Ele é justo em fazer isso. Porque ainda que Noé, Daniel e Jó fossem brasileiros e tivessem participado desse jejum com a nossa igreja, ainda assim diz o Senhor que Ele vai castigar a nação. Ele vai castigar. Será que algum de nós aqui é mais justo que Noé? Que Daniel? Que Jó? Que era homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal?
Claro que não. São homens que são expoentes nas Escrituras, homens de grande integridade, de um caráter ilibado, de uma vida reta, por isso são tão exaltados na palavra de Deus. Agora, o texto nos dá uma esperança, irmãos, escute com atenção. O texto nos dá uma esperança, porque o texto não nos diz que se Noé, Daniel e Jó estivessem entre nós, que eles morreriam, que eles seriam castigados junto com os ímpios. Não, o texto não diz isso. O texto diz que eles seriam salvos, mas apenas eles. Nem os seus filhos escapariam, diz o texto, se você prestou atenção. Mas eles seriam poupados. O versículo de número 20 declara: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Portanto, nós encontramos outro princípio da parte de Deus aqui, que foi exatamente aquilo que Abraão sabia, e na intercessão que ele fez por Ló, seu sobrinho, ele lembrou Deus deste princípio, que Deus jamais esqueceria, que é o princípio que nos ensina que Deus não destrói o justo com o ímpio. Não destrói. O problema é que hoje tem muita gente pensando que é justa e não é, pensando que está justificada pelo sangue de Jesus e não está. Nós vivemos o tempo mais perigoso da era cristã sobre a terra. Nenhum dos nossos antepassados cristãos experimentaram o nível de tentação que nós experimentamos, e também de distração, que aliás, na conversa que eu tive com os jovens ali, nós chegamos a uma das conclusões que chegamos, foi que a distração tem boa parte de culpa pela preguiça dessa geração, que a distração é atraente, é o filme, é o jogo, é o videogame, é o WhatsApp, é Facebook. Como o inimigo tem investido para nos distrair, para nos fazer ficar parados olhando alguma coisa, que na maioria das vezes não edifica em nada, nada, absolutamente nada. Então, muitos hoje pensam ser justos, porque estão avaliando suas vidas, olhando para aqueles ao seu redor. Ah, todo mundo faz assim, eu também faço. Ah, todo mundo ora só 5 minutos por dia, o que tem? Eu também oro. Porque não é possível que tanta gente assim pereça. Aí é que está a questão. É possível. Ou nós esquecemos de Noé. Quantas pessoas entraram na arca de Noé? Apenas 8 pessoas, irmãos. Quantas pessoas havia naquele tempo na face da terra? Milhares de pessoas. Eu não posso aqui dar um número, mas sem dúvida alguma, milhares de pessoas. Talvez milhões de pessoas. Certamente não chegava a 1 bilhão, mas milhões é possível. E todas pereceram. Apenas 8 foram salvos. O nosso problema da igreja de hoje em dia é que nós nos avaliamos pelos outros. E nós que somos de uma igreja que ainda prega a palavra de Deus com fidelidade, corremos um risco ainda maior, irmãos. Sabe por quê? Porque como sabemos que outras igrejas estão pregando heresias, nós achamos que apenas porque fazemos parte desta igreja, somos salvos. Quando não é verdade, não é bem assim. Lembrem-se da igreja de Laodiceia, que aliás representa este período da igreja sobre a terra. Qual era a avaliação que aquela igreja fazia de si mesma? Sou rica, abastada e não preciso de coisa alguma. Ou seja, uma igreja que já não orava, que já não buscava a Deus, porque ela não sentia necessidade disso. Vejam o ardil do inimigo.
Se nós compararmos a nossa vida com Salomão, qualquer um de nós aqui tem uma vida com mais mordomias do que Salomão. Salomão não teve ar-condicionado, nem sequer ventilador. Salomão provavelmente não tinha um colchão tão macio quanto o seu. Nunca imaginou o que seria uma televisão, um sofá, geladeira, fogão, micro-ondas, carro, automóvel. A maioria de nós tem tudo isso aqui que eu mencionei. Uma vida cheia de mordomias. E como se não bastasse, internet, celular, não é? Com jogos, com distrações, com coisas muito divertidas. Você entende? Hoje pela manhã foi mencionado que dificilmente um rico entra no reino de Deus. E aí é que está o problema. Todos nós somos ricos hoje. Está entendendo? Comparado com aquele rico lá do texto, todos nós somos ricos. Então vejam o ardil de Satanás. Ele tornou a maioria dos seres humanos rica em comparação ao tempo das Escrituras, de modo que a maioria, nesta riqueza, se torna indolente, displicente, relaxado, preguiçoso e se perde, porque a tentação da riqueza é muito grande. A tentação, sabe, de ficar vendo TV ao invés de orar, ficar jogando um videogame ao invés de ler a palavra de Deus, ficar de bate-papo no Facebook ao invés de ir para a igreja cultuar o Senhor, ou ao invés de evangelizar alguém. Então nós vivemos um tempo muito perigoso, irmãos. Agora, há esperança para nós, queridos. Há esperança para nós. Eu me incluo nisso também. Há esperança para nós. Ah, pastor, mas eu já sou de Jesus. E aí é que está a questão. Se nós realmente somos de Jesus, há evidências disso na nossa vida. A fé vem acompanhada de obras. Amém? A fé sem obras é morta. E quais são as nossas obras? Nós vemos aqui que o Senhor nos revela que Ele pouparia esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Agora vejam que interessante. Será que esses 3 homens são os únicos homens justos que a Bíblia menciona? Que a Bíblia conta a história? Ou será que há outros homens justos também na palavra de Deus? Homens como, por exemplo, Abel, Enoque, Abraão, José, que foi mencionado de manhã, Moisés. Estes homens também eram justos. Por que só esses 3 foram mencionados aqui? Noé, Daniel e Jó. Certamente, porque há peculiaridades nesses 3 homens que precisamos atentar, e virtudes nestes 3 homens que devemos imitar. Eu gostaria de ressaltar que se nós quisermos ser preservados do castigo que já está começando a vir na nossa nação, já está começando a vir. A peste mais nova sobre o Brasil agora é a febre amarela, vocês estão sabendo, né? Já está com surto de febre amarela em Minas Gerais, isso mata. Já chegou no Espírito Santo, não vai demorar, vai chegar no estado do Rio de Janeiro também. Agora, se quisermos ser preservados da fome, da peste, da mortandade, da guerra, pode ser que estoure uma 3ª guerra mundial, porque na realidade o castigo não vai ser só contra o Brasil. O que está acontecendo no Brasil, lamentavelmente, está acontecendo no mundo inteiro. E virá o castigo sobre todo esse mundo. Agora, o que Noé, Daniel e Jó tinham em comum? Noé, a palavra diz que era um homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Está escrito exatamente assim em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Daniel foi um jovem, ele não era um velho, nem um homem já amadurecido, adulto, era um jovem. Daniel foi um jovem
que mesmo tendo na sua juventude sido levado preso e feito cativo na Babilônia, ele resolveu firmemente não se contaminar com os pecados daquela nação babilônica. Ele resolveu firmemente, sendo jovem. Jovens sois fortes, diz a palavra de Deus. Amém. E Daniel resolveu firmemente não se contaminar e não se contaminou. Isso está escrito em Daniel capítulo 1, versículo 8. E Jó? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então nós temos esses três homens com uma descrição muito parecida. Eles eram homens piedosos, eram homens que guardavam a santidade, eram homens que tinham o firme propósito de não se contaminar, de serem diferentes, aliás, de fazerem a diferença. E é isso que o Senhor espera de nós, porque cada um de nós aqui podemos ser como Noé, Daniel e Jó, irmãos. Cada um de nós. Eles eram homens como nós, homens em carne e osso como nós. Sentiam fome, cansaço, se entristeciam, se alegravam. Eram seres humanos como nós, mas eram tementes a Deus, e por isso se desviavam do mal, andavam com integridade, não na duplicidade, eram pessoas sinceras, honestas. Será que nós também somos assim? Ou será que somos assim apenas quando estamos participando de um culto na igreja? E o que esses três homens fizeram de especial? Noé, como você sabe, creu no alerta do Senhor. Aliás, acredita-se que até o tempo de Noé nunca tinha chovido sobre a terra, porque a primeira menção à chuva se encontra no dilúvio. O Gênesis conta logo no início da criação que as plantações eram molhadas por um orvalho, não por chuva. Então, sabe, quando a gente vê aquele sereno de noite, né? Especialmente quem deixa o carro ao ar livre, e o carro passa a madrugada ao ar livre, de manhã não está todo molhado em cima. Era assim que a terra era molhada antigamente. E então o Senhor fala para Noé que vai descer chuva do céu, uma coisa nunca vista. E Noé deu crédito ao Senhor, ele acreditou no Senhor e construiu uma arca, uma embarcação em terra seca. Vejam, irmãos, imaginem o quanto Noé foi zombado, ridicularizado. Você já parou para pensar nisso? Mas ele tinha certeza que era uma direção do Senhor, ele foi obediente, ele construiu a arca. Então, Daniel, qual a peculiaridade dele? Se esta foi a de Noé, sabemos que Daniel não construiu arca, né? Mas Daniel teve também uma peculiaridade. Ele, mesmo vivendo na Babilônia, ele preservou o costume de por 3 vezes ao dia orar de joelhos. E pagou por isso, porque um decreto do rei Dario foi estabelecido que seria proibido qualquer homem e mulher que vivesse na Babilônia se prostrar diante de outro Deus que não fosse Dario. E então Daniel se recusa a isso e continua adorando ao Senhor 3 vezes ao dia. E vocês conhecem a história. Ele foi lançado numa cova de leões, mas o Senhor fechou a boca dos leões e não permitiu que Daniel fosse devorado naquela cova. Qual foi a peculiaridade de Jó? Vocês conhecem, né, a história de Jó. Mesmo tendo perdido todos os seus bens materiais, ele era riquíssimo, perdeu toda a sua riqueza. Mesmo tendo perdido seus filhos, tinha 10 filhos, em um único dia todos morreram. E mesmo tendo perdido até a saúde, mesmo assim, Jó continuou temendo a Deus e glorificando o seu nome.
quando a sua esposa sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus para morrer, Jó disse: tu falas como qualquer doida, o Senhor deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E ele perseverou firme em glorificar a Deus, passando por todas essas adversidades. E eu lhe pergunto: e nós? E nós? Será que nós temos sido como Noé e dado crédito ao que o Senhor está nos alertando? Porque o Senhor está alertando, irmãos. O Senhor está alertando. O Senhor está nos chamando a uma vida de mais compromisso com Ele, de santificação, de prática de amor ao próximo, a uma vida de serviço à causa do Evangelho. O Senhor também está nos alertando a tomarmos atitudes práticas, como o pastor Elvis tomou ao comprar esse sítio, já pensando em abrigar vocês no tempo da grande tribulação que se aproxima. Na nossa igreja, estamos começando a estocar grãos, arroz, feijão, porque sabemos que virá um tempo de fome sobre a terra. Quando o pastor Elvis pregou na nossa igreja, ele mencionou que 3 anos antes da fome assolar a Venezuela, servos de Deus começaram a profetizar a respeito disso. E esta semana, pastor Elvis, eu ouvi o áudio de um venezuelano, que foi um desses servos de Deus, e que agora estava não somente lembrando que ele havia alertado os venezuelanos, mas está também alertando os brasileiros, porque o Senhor está falando com ele, que o Brasil passará uma fome semelhante à da Venezuela. Então precisamos nos preparar, porque a preparação de Noé não foi só espiritual, foi uma preparação material também. Será que nós estamos apenas cuidando do espírito? Ora, o Senhor também quer preservar a nossa carne, irmãos. Que num tempo de fome, nós tenhamos mantimento guardado, não somente para nós e nossa família, mas também para ajudar as pessoas carentes, e principalmente as da nossa igreja, porque começa com os domésticos da fé. Nós não precisamos ser pegos de surpresa, irmãos. Só seremos pegos de surpresa se insistirmos em continuar gastando dinheiro com coisas vãs, fúteis, tecnológicas, maravilhosas, mas que roubam o dinheiro que nós deveríamos estar gastando com alimentação para os dias de fome que virão sobre a terra. Estes dias virão, irmãos, se aproximam com grande velocidade, e nós precisamos tomar atitudes práticas agora. Portanto, não é por acaso que num texto onde o Senhor, através do profeta Ezequiel, menciona calamidades a uma nação que se esquece dele, não é por acaso que neste texto ele começa mencionando Noé, um homem que, assim como Daniel e Jó, foi íntegro, reto, justo, mas que também se preparou uma arca. Se ele não tivesse preparado a arca, ele teria morrido também naquele dilúvio. O dilúvio teria vindo de qualquer maneira, mas Noé teria morrido naquele dilúvio. Será que nós estamos nos preparando espiritualmente e materialmente também para aquilo que virá a essa nação? Será que, a semelhança de Daniel, será que nós também temos a firme decisão de não nos contaminarmos com este mundo? No ano retrasado, eu precisei tomar uma decisão drástica. Eu precisei, obedecendo uma direção de Deus, eu precisei cancelar o meu perfil no Facebook. Eu tive que cancelar, porque estava me contaminando. Eu tenho página no Facebook, é diferente. Quando você tem uma página e não tem um perfil, você não vê o que os outros estão postando. Mas é tanta bobagem que tanta gente que se diz crente posta, que você acaba se contaminando. Então é muito importante que você pergunte a si mesmo, neste fim de tarde, se você está também firmemente decidido a não se contaminar com este mundo.
Se você sabe que um filme tem uma cena de nudez, por que assistir esse filme? Ah, eu sou forte para ver esse filme, isso não vai me fazer mal. Você que pensa. Não brinque com a sua carne, não brinque com isso, porque a carne, ela se opõe ao espírito, e se você brincar com a carne, você acabará sendo vitimado pelo pecado. Não brinque com isso. Agora, será que nós temos também nos desprendido desse mundo como Jó? Quando Jó perdeu os bens materiais, se ele não tivesse se desprendido desse mundo, se ele não tivesse o coração dele em Deus, se o coração dele estivesse nos bens materiais, ou se o coração dele estivesse nos filhos que também morreram, se foram, Jó teria blasfemado contra o Senhor. E eu pergunto a você, será que você ama, assim como eu também, será que nós realmente amamos o Senhor acima de todas as coisas? Porque, queridos, escutem com atenção, quando esta calamidade vier, pode ser que venhamos perder bens materiais, pode ser que venhamos perder parentes, familiares, pessoas amadas. Eu pergunto a você, quando esta calamidade vier, qual será a tua reação? Como será a tua atitude? Você blasfemará contra Deus? Ou você glorificará o Senhor como Jó fez? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. É na hora da prova que nós realmente nos revelamos se amamos o Senhor de fato e verdade, ou se não passamos de farsantes, de hipócritas. Será que realmente amamos o Senhor? Precisamos examinar o nosso coração seriamente, queridos, porque estamos prestes de uma terrível calamidade. Você vai se lembrar desta pregação no dia que vier esta calamidade. Que você desde já esteja se espelhando em Noé, em Daniel, que era jovem como vocês, e em Jó, que mesmo perdendo tudo, permaneceu fiel ao Senhor. Muitos pensam que ser cristão é apenas confiar no sangue de Jesus e pronto, e continuar levando a mesma vida, mas confiando que Jesus é o seu Salvador. Pois eu quero encerrar com uma leitura muito clara, que joga por terra este equívoco de muitos evangélicos. Está em Tito, capítulo 2, versículo 11. E após a leitura vamos orar. Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante, que nos diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, ou seja, a graça, ela é didática, ela tem que nos educar, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Só faltou ele citar aqui, como Noé, Daniel e Jó. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Eu convido você a orar comigo, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Por favor,
Se essa palavra tocou no seu coração, curve a sua cabeça, em sinal de humilhação diante do Senhor. Amado Deus e Pai, Senhor, nós, ainda sob o efeito da Tua palavra, Senhor, nós aqui estamos nos humilhando em Tua presença, Pai, reconhecendo, Senhor, o quanto nós estamos distantes do padrão do Senhor, Pai. Senhor meu Deus, ajuda-nos a não termos uma avaliação errada de nós mesmos. Ajuda-nos a estarmos compreendendo que precisamos de um compromisso ainda maior contigo, que precisamos nos dedicar mais à oração, Pai, à meditação na Tua palavra, que precisamos, ó Senhor, abandonar práticas mundanas, hábitos mundanos, companhias mundanas, amizades mundanas. Senhor, a Tua palavra nos adverte que as más companhias corrompem. Por isso, Senhor, por mais que uma pessoa seja simpática conosco, se ela anda no pecado e nós andamos com ela, mais cedo ou mais tarde estaremos nos contaminando da mesma forma. Então, Senhor, nos ajude, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos como luzeiros neste mundo, a verdadeiramente sermos a luz deste mundo, refletindo a Tua luz em nós, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai querido, que nosso coração seja purificado de toda prostituição, de toda pornografia, de todo rancor, de toda mágoa, de toda inveja, de toda ganância. Ó Deus, purifica-nos, Senhor, e santifica-nos por meio do sangue de Jesus, que nos lava de todo pecado. Ah, Senhor nosso Deus, nós nos arrependemos de todo pecado, nos arrependemos de todo mau pensamento, de toda palavra que foi dita em hora equivocada, de maneira errada, de qualquer tipo de palavra torpe, de palavrão. Senhor, nos arrependemos de qualquer intriga, fofoca, disse-me-disse. Senhor, ó Deus, tem misericórdia de nós. Pai, a Tua palavra nos atingiu aqui, Senhor, e nós, ó Pai, queremos corresponder a ela, nos humilhando em Tua presença, reconhecendo, ó Deus, que corremos o risco de sermos consumidos com os ímpios, se não estivermos de fato ligados ao Senhor, se não estivermos, ó Deus, dando fruto para a Tua glória, Senhor. Ó Santo Deus, limpa-nos, lava-nos, Pai, e que para a Tua glória o fruto do Espírito Santo esteja saindo, Pai, de nossas vidas e esteja influenciando, Pai, as pessoas ao nosso redor. Nós damos esse fruto para Ti, Senhor, que nós estejamos frutificando em amor, em alegria, alegria da salvação, em paz, uma paz que excede a todo entendimento, em longanimidade, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão, em humildade, em domínio próprio, para a glória do Teu nome. Ó Santo Deus, queremos ser verdadeiramente uma nova criatura, Pai. Muda-nos, ó Senhor, ajuda-nos, ó Deus, salva-nos desta geração perversa, Pai. Nós clamamos a Ti, salva-nos, ó Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus misericordioso. Tu és amor, Senhor. Então tem misericórdia, Pai. Poupa o Teu povo, Senhor. Poupa aqueles que aqui estão, os que ouvem a Tua palavra, os que têm o temor de Ti no coração. Poupa-nos, ó Pai. Livra-nos de todo mal, Senhor. Nós te suplicamos e ajuda-nos a alertar o maior número de pessoas possíveis, para que elas também se convertam ao Senhor Jesus. E assim como Noé estava protegido naquela arca feita de madeiro, que também todo aquele que crer no Senhor Jesus esteja protegido pela cruz de Cristo, no madeiro onde o Senhor Jesus, vertendo o seu sangue, nos comprou para Ti, Senhor. Somos Teus, ó Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. Então, Pai, guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, e para a Tua honra e glória, que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida para todos sempre. E todos que temem a Deus e o amam, digam amém, amém, e graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade
Continue meditando nessa palavra, meu irmão, em nome de Jesus.